gente pensa em um ataque cibernético, muita gente imagina algo altamente sofisticado, né? Um zero day, um malware muito avançado, né? Também. Mas na prática, a maioria dos ataques eles não começam assim, tá? Eles começam pelo erro humano. A maioria das vezes, aliás, hoje a gente vê nas notícias aí grandes ataques em grandes instituições financeiras ou governamentais, todos são pelo elo de erro humano, tá? Então, isso significa credenciais vazadas, a exposição de algum tipo de ambiente esquecido, né? Algum tipo de ataque desse nível, né? Então, o atacante, ele não começa pelo EDR ou uma ferramenta de segurança muito avançada, tá? Ele começa sempre pelo elo mais fraco do ambiente, que é o ser humano, né? Então, nenhuma tecnologia consegue proteger um ambiente mal configurado ou sem um processo. E também, claro, a conscientização de segurança, né? Da informação como um todo. Isso não é teoria, tá, pessoal? É o que a gente vê no dia a dia, né? Então, todo dia a gente vê notícias, enfim, tudo sempre é o erro humano, tá? Então, hoje, enfim, a gente, como adversário, né, só ligando uma ponte do que eu acabei de comentar para vocês, para entender melhor como que a gente pode se defender e pensar assim, né, para entender como o adversário pensa, para poder saber como a gente se defender dele. Então, primeira parte aqui que vocês podem ver é o reconhecimento silencioso, que é o sem barulho que eu citei aqui. Ele não gera alerta, tá, pessoal? Esse reconhecimento silencioso que a gente cita é tudo que não é um ataque, de fato, né? Tudo que é passivo. Então, a sua empresa, como toda empresa, ela está publicada na internet, né? Ela está pública. As informações dela também. Então, um simples acesso ao LinkedIn é o suficiente para eu ter informação suficiente para poder direcionar um ataque na sua empresa, né? Então, de novo, isso é o elo humano, tá? Principalmente. Então, isso também é interligado a credenciais válidas, né, que vazaram, por exemplo. Isso acontece o tempo todo, tá? Não é só com a minha ou com a sua empresa, com todas as empresas, grandes corporações. Então, um simples reconhecimento silencioso, enfim, credenciais vazadas, LinkedIn, documentos que você não viu, mas estão públicos também. Isso tudo me dá uma informação muito preciosa da sua empresa, né? Que me possibilita fazer um ataque direcionado e, enfim, sem nenhum tipo de detecção, né? Isso é interligado ao abuso de credenciais válidas, tá? Que é o que eu comentei antes. Uh, um tipo de solução de proteção do seu ambiente, ele não vai detectar um acesso legítimo do Leonardo ou do Andrei, né, no seu ambiente. Porque aquilo ali é comum de acontecer. Né? Eu acesso meu computador todos os dias, a gente utiliza credenciais válidas, isso não vai detectar, né? E aí que entra a parte do especialista, né? Então, a gente tem que analisar esse comportamento. E aí entra a parte de movimentação lateral, né? Então, movimentação lateral, enfim, como eu acabei conectando antes para vocês, eu autentiquei no meu computador, eu autentiquei no meu Office, isso eu estou me movimentando lateralmente, só que no dia a dia a gente não cita dessa maneira, né? Para nós é um acesso legítimo, né? Então, enfim, depois de fazer esse acesso com credenciais válidas e movimentar lateralmente, a gente primeiro faz a persistência, né? Então, a persistência ela vem antes do impacto, né? Então, só no final que vem o ransomware ou a destruição de fato, né? Que é o que a gente vê todos os dias nas notícias, né? O ransomware, ele vai lá, ele encripta todos os seus dados. Mas antes passa por todas essas etapas, né? Um reconhecimento, o acesso com credenciais válidas, meu movimento, persisto dentro do ambiente e só depois eu faço a parte da destruição, que é o ransomware de fato, né? Então, hoje, o atacante ele prefere passar despercebido por semanas, né? Antes de sair destruindo tudo, né? De forma rápida, né? Então, linkando ao que eu comentei antes, a gente tem algumas técnicas, tá? Que o pessoal acaba utilizando para não ter esse tipo de detecção, que é o primeiro é o LowBeans. LowBeans é uma técnica que a gente cita para ferramentas legítimas do sistema, tá? Por exemplo, o teu software de acesso remoto, o teu Teams, por exemplo, né? Até uns dias atrás eu teve explorações utilizando o Teams, tá? São zero days, são técnicas super avançadas, tá? Vulnerabilidades não conhecidas. Então, ele explora essa ferramenta. Ela é uma ferramenta legítima, o ambiente não entende ela como sendo um malware ou algo do tipo assim. Então, através dela, a gente consegue fazer movimentações dentro da empresa e ela não perceber, tá? Que é uma técnica que a gente chama de Living off the Land Binaries, tá? Que é o LowBeans. Então, aqui a gente consegue perceber que é pouco malware, né? Não é um malware tradicional, é muita engenharia de identidade e comportamento, né? Então, hoje a gente cita soluções de segurança, normalmente em IOCs, enfim, injeções já conhecidas, só que
o ideal é ter essa engenharia por trás da identidade, né? Ver todo o comportamento de tudo que está ocorrendo no ambiente, né? Isso que nos traz uma visão mais clara e possibilita que a gente consiga, enfim, entender e ver o que está acontecendo de fato por baixo dos panos, né? Então, agora eu vou citar onde que as empresas mais erram na defesa, tá? Que a gente normalmente vê no dia a dia. Então, é o foco excessivo na prevenção, né? Então, as pessoas costumam prevenir demais e não citar as outras dores ou não visualizar as outras dores que eu acabei de comentar para vocês. Pouca visibilidade sobre quem é o usuário e como ele se comporta, que eu estou citando até o momento, né? Então, a gente precisa ver o comportamento do usuário. Isso normalmente é o momento que a gente vê a ameaça, né, e não percebe, né? Então, por isso que é importante ter um especialista por trás, verificando todo esse log, todo esse contexto que está ocorrendo por baixo, né? Muitos alertas e pouco contexto, tá? Que normalmente tá nos ambientes de segurança, o pessoal acaba não vendo tudo que está ocorrendo. Deixa eu só ocultar aqui embaixo, que eu acho que vocês estão vendo isso aqui. Aí, acho que melhorou. Acaba chegando alerta demais e acaba passando muita coisa, né? Porque a gente não tem um contexto daquilo ali, né? A gente não tá vendo por baixo dos panos o que realmente está acontecendo. Tá focando muito em algo que não está nos trazendo uma segurança de fato, é uma falsa segurança. O SOC reagindo, né? O SOC apagando o incêndio de fato e não está antecipando, né? Ele está sempre reagindo, ele está sempre focado naqueles alertas que estão chegando, mas ele não está se antecipando. Então, é a parte de antecipação que é o mais importante aqui, né? Então, chega muito alerta para nós, assim, sei lá, de tentativas de acesso a usuários, mas depois que chega esses alertas de um usuário específico, a gente não está olhando para aquele usuário diretamente, né? A gente está só preocupado em reconhecer aquele alerta e pronto. Mas numa análise mais profunda, a gente vê que aquele usuário ele foi vítima de um vazamento de dados gigantesco, né? Daqui a pouco tem informações demais da nossa empresa vagando pela internet e a gente não percebe. Só numa análise mais aprofundada. Por isso que hoje o analista de SOC, né, o analista de segurança de fato, ele tem que ter essa visão um pouco mais abrangente, né, da empresa. Não só reagindo a alertas, mas se antecipando com coisas que podem vir, né? E vão vir. Com certeza vão vir, né? Então, na maioria das vezes, não é uma falta de ferramenta, é falta de orquestração. Orquestração é o ponto vital que a gente vai citar daqui para frente, tá, pessoal? Por que orquestração, né? Então, lembrando que orquestração é a gente centralizar todas as informações que estão vagando pela nossa empresa. Sabe que na nossa empresa a gente tem dezenas de sistemas, né? Informações vagando de usuário, de servidor, enfim, VPN. Isso tudo está vagando de onde ele tem que ir e onde ele tem que voltar. Simples assim. Mas a orquestração, ele centraliza tudo isso. A gente consegue correlacionar tudo isso que está ocorrendo dentro da nossa empresa para poder ver o comportamento de tudo, né? Então, a gente cita orquestração basicamente em verificar todo o comportamento que está ocorrendo na empresa, nos meus servidores. Então, novamente voltando naquele exemplo, o Leonardo autenticou num servidor, né? Então, beleza, mas esse log desse servidor ele está indo para onde? Né? Ele tá indo lá para o próprio servidor, para o próprio arquivo de log dele. Mas na orquestração, isso chega num ambiente só, né? A informação do usuário, a informação do servidor, isso tudo a gente consegue correlacionar e ter uma visão totalmente abrangente da empresa, né? Então, quando a gente fala de orquestração, não é só sobre apertar um botão, né? Então, aqui vou citar os itens para vocês, tá? Que é o uso de telemetria de endpoint, identidade e comportamento, que é o que eu citei agora, tá? A gente tem telemetria desses logs todos centralizados, né? Para a gente ter uma visão mais abrangente do que está acontecendo. Detecta detecção baseada em intenção, né? Então, ele detecta a intenção, não só a assinatura ou IOC. Então, novamente, reforçando isso, não é só a vacina de um EDR comum, posso citar assim para vocês, tá? Hoje, no ambiente, no mercado, né, como um todo, a gente está acostumado com soluções de EDR que dependem de atualizações, dependem de vacinas. Existem soluções que nós vamos citar a seguir que faz toda essa análise de telemetria com base na orquestração, tá? Então, ele detecta o comportamento, né? Principalmente utilizando inteligência artificial. E também a resposta coordenada, né? Então, a resposta coordenada de forma consciente, né? Não automática e cega, né? É comum no mercado.